Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nossa mente anda agitada, estressada, paciência e tolerância são artigos de luxo. É tão difícil simplesmente aproveitarmos o hoje. Estamos sob pressão, notificações se empilham no celular, estamos constantemente preocupados com a nossa casa, com a nossa família, com a pandemia que não acaba nunca. Tudo que não podemos controlar, mas tentamos. Em Mateus 6,34, Jesus nos desafia a fazer algo radical. Ele diz para nós não nos preocuparmos com o amanhã, pois viver no futuro é justamente o que nos gera ansiedade. E é por isso que estamos aqui hoje, para desvendarmos um pouco mais sobre o que é a ansiedade. E para me ajudar nesse desafio, comigo aqui hoje, a psicóloga Taira Elisa de Souza e a pastora Franciane Braglia. Taira, como que a psicologia conceitua a ansiedade? Tá. Primeiro a gente tem que entender que nós temos um cérebro muito primitivo e a gente carrega uma herança biológica, né? Então, pensa quando o mundo era muito perigoso e nós éramos seres muito indefesos. A ansiedade era um sistema com características emocionais, com respostas físicas, que preparava o ser humano para um alerta. Tem perigo chegando. Então ele ia ter a pupila dilatada, o coração acelerado, o sangue ia se concentrar mais nas extremidades, ou seja, perna para quem tem, né? Então, primeiro entender isso. A ansiedade é um conjunto de reações emocionais e reações físicas que te preparam para aquilo que é desconhecido. Faz parte. Todos nós temos isso é muito saudável. Se eu não ficar ansioso frente a algo novo, eu não vou me preparar. Tanto para algo que é muito bom, como uma festa, como para um possível assalto. Então, acho que esse é o primeiro passo de entender o que seria a ansiedade. Pastora, e o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Bom, a Bíblia ela traz a experiência de Jesus, né? Nós temos a experiência de Jesus acerca da ansiedade. E é ele que a gente toma como exemplo. Jesus, a palavra fala que, apesar de ser Deus, né, não considerou que sendo Deus, né, podia se apropriar dessa condição, mas ao contrário, né, escolheu esvaziar-se de si mesmo, tornando-se servo, e por isso semelhante ao homem, né? Isso está lá em Filipenses. E Isaías também fala que, em Isaías 53 fala que ele foi um homem de dores, né? Que escolheu padecer, sofrer. E por conta das nossas transgressões, das nossas as enfermidades, né? Ele sofreu isso, para que nós pudéssemos ser sarados e curados. Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele, apesar de ser Deus, ele decidiu passar pelas nossas dores, pelos mesmos sofrimentos e angústias. Então, nós temos o modelo dele. O que Jesus fez, né? Como Jesus lidou. E Jesus enfrentou. Né? A palavra de Deus, a Bíblia, tem vários relatos onde Jesus confronta os seus sentimentos, confronta os seus momentos de angústia. E acho que o momento ápice, assim, acho que de mais força na Bíblia, quando fala-se de ansiedade, uma ansiedade que extrapola essa normalidade, mas já cai para uma esfera de angústia e de sofrimento, é a paixão de Cristo, né? Esse termo paixão de Cristo, que a gente conhece, ele vem do latim, paixão de sofrimento, né? Essa palavra tem origem do latim, que quer dizer sofrimento. E lá em Lucas 22, né, nos 4 evangelhos, traz o relato quando Jesus estava no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, nesse tempo que antecipava a sua crucificação. Né? E ali traz o relato em Lucas, que era um médico, e teve um olhar muito especial desse momento, um olhar que enxergou essa manifestação física de um sofrimento, de uma carga de ansiedade tão forte que fez com que Jesus suasse sangue, né? E a palavra lá em Lucas 22, a partir do verso 39, relata, né? Jesus fala que, porque estava angustiado, começou a orar mais intensamente, ao ponto de chegar a suar sangue que caía no chão. Então você vê que Jesus passou
por ansiedade. Uma ansiedade que fez com que o corpo dele padecesse, sofresse. Então, se Jesus viveu isso, eu consigo confiar nas palavras de ânimo que Ele mesmo me traz, né? Nas recomendações que o próprio Cristo me traz. Então, eu posso confiar quando Ele fala que, olha, eu sei o que você está sentindo, né? E o remédio é esse, né? É assim que a gente lida. É bem isso mesmo, pastora. E que é o mais engraçado, né? Porque nessa pandemia, na realidade, como a Taida falou com relação à psicologia, a ansiedade em si, ela é comum, ela é normal. Sentir ansiedade é normal. É saudável, né? É saudável sentir ansiedade. Mas a pandemia, acho que trouxe isso muito mais à tona, né? As pessoas que já tinham, na realidade, essa ansiedade, agora está muito mais aflorada com tudo que está acontecendo, porque a gente não consegue focar no hoje, e aí nossa mente vai lá no futuro, principalmente questão de desemprego agora, e a preocupação, né, com relação à casa, com relação a tudo isso, isso vai nos gerando muito mais a ansiedade, né? Ok, com relação à ansiedade ser normal e ser saudável, mas como é que eu consigo saber, Taida, quando essa ansiedade vira um transtorno e que isso vai atrapalhar a minha vida já? Como que a psicologia consegue diferenciar essas questões? Tá, eu acho que é exatamente isso que você trouxe. O transtorno, ele vai atrapalhar a sua vida. Por que a gente não pode dizer, por exemplo, que Jesus teve um transtorno de ansiedade? Porque frente ao perigo, o sintoma que ele teve, suar sangue, era esperado. Então, você tem uma situação, um disparador, né, e uma reação devida. Então, ok. Então, isso é muito comum. Você vê relatos de pessoas que estão no corredor da morte, que o cabelo embranquece em uma semana, que isso do suar sangue também. Então, tá ok. Então, o transtorno ele vai fazer isso. Você vai ter uma reação exagerada, né, ou desproporcional frente ao perigo, seja ele real ou imaginado. Então, por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu cheguei estou passando por uma rua escura, tá de noite, eu estou sozinha, tá mal iluminado. Então, qual seria uma reação proporcional? Eu vou colocar a bolsa perto do corpo, eu vou andar mais rápido, isso está ok. O transtorno de ansiedade vai me paralisar, provavelmente. Entende? Então, é isso. Você percebe que é uma reação muito exagerada, muito desproporcional frente ao perigo. Ele acomete muito mais mulheres do que homens, acomete crianças também, e aí a gente vai ter alguns transtornos que são mais comuns, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, algumas fobias específicas. Então, eu tenho medo de andar de avião, medo de palhaço, medo de... enfim... medo de perder minha mãe, né? A gente tem aí nesse caso, por exemplo, o transtorno do apego, né? Essa pessoa ou essa criança ou esses pais que não elaboram essa separação. Então, o transtorno ele vai vir muito nesse sentido, ele vai te trazer prejuízo. O que a gente vê nessa pandemia, por exemplo? O medo, a possibilidade de perder emprego é real? É real. Ok, uma pessoa num nível de ansiedade normal, entre aspas, ela se prepararia para isso. Né? Existe uma possibilidade de perder o emprego. Então, eu vou me organizar como? Eu vou organizar minhas finanças, eu vou já deixar currículo preparado, eu vou me dedicar mais a essa empresa porque eu preciso garantir essa vaga. Ele vai questionar também esse medo. Né? Tá, mas dada a situação da minha empresa, qual que é a probabilidade? Não é possibilidade, que a possibilidade sempre existe. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? E essa diferença muda tudo. Né? Tá, existe uma probabilidade pequena, mas existe. Ok, vou me resguardar. Existe uma probabilidade grande. Ok, eu vou me preparar para isso. Agora, num transtorno de ansiedade, por exemplo, essa pessoa ela vai travar. Ela vai começar a chorar. Ela vai começar a perder... O pensamento fica desgovernado. Então, a gente vai mensurando pelos resultados que ela vai trazendo. Entende? E aí que surge também a questão da síndrome do pânico, de fobias, a questão também do pensamento acelerado. Se encaixa nisso? Existe muito esse termo, né? Eu escuto muito isso na clínica, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Então, vamos começar que síndrome do pensamento acelerado não é um diagnóstico. Pode ser um sintoma.
Os estudiosos, o pessoal da neurociência, os cientistas, eles já falam, né? Nós temos acesso hoje a mais informação em um dia do que quem vivia em 1700 teria a vida inteira. Ou seja, nós estamos numa geração hiperestimulada. É a tela do celular, é o computador que está ligado, é não sei o quê. Tem muito estímulo, é estímulo visual nas ruas, o som e banner, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu já tenho uma mente que ela está aqui. Diagnóstico de síndrome do pensamento acelerado não existe dentro do DSM. É um sintoma dentro de um aspecto bem maior. Entendi. Pastora, e como lidar com esse transtorno dentro da igreja? Porque a ansiedade, ok, a ansiedade normal, né? Você consegue ainda conviver, mas com o transtorno é algo que tem que ter um tratamento diferenciado. Quando chega uma pessoa para você atender, como é que você lida com isso? Quando a gente identifica que passa a ser algo que traz muitos mais malefícios, está trazendo malefícios para a saúde dessa pessoa, a gente começa a ver que ela precisa realmente de um tratamento mais intenso, né? E que a gente busca na palavra de Deus. De igual forma, né, o Senhor dá surra de Bíblia com vários textos que tratam da ansiedade. Como Jesus passou por momentos de ansiedade, ele, como ninguém, sabe tratar as nossas emoções, né? E eu posso dizer que a palavra de Deus tem vários textos, né, que falam. Porque o que é ansiedade? É o excesso de futuro, né? Você tem dificuldade de lidar com o teu presente, né? E a Bíblia tem vários textos que falam, né? Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas vão ser acrescentadas, né? A cada dia basta o seu próprio mal, né? Entenda que no dia bom, aproveita do bom. No dia mal, entenda que Deus fez tanto esse como aquele, para que você não saiba o que há de vir. Ou seja, o futuro, né, está com o Senhor. O futuro a Deus pertence. E eu vejo que a ansiedade está muito atrelada ao medo, né? Então, nessa pandemia, a gente viu muitas reações de medo e muito controle. E o reino de Deus, ele é justamente isso, é você compreender que quem controla a sua vida não é mais você, é Jesus, né? O governo do teu coração, ele tem que ser entregue ao Senhor. E quando nós estamos nessas questões de ansiedade, nós estamos nos preocupando, né? Ou seja, é uma ocupação da nossa mente, do nosso coração, que antecede a próprias situações, né? As situações. Então, o Senhor, como é que ele lida com isso? Olha, confia em mim, né? O Senhor se apresenta como aquele a qual você tem de confiar, você tem de entregar, né, o seu coração. E quando você encontra esse lugar de confiança, né, quando você consegue dispor o teu coração nesse lugar de confiança, ao Senhor, de controle do Senhor, né, o Senhor vem com respostas, né? Porque está abatido a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. O Senhor te traz promessas, né? Te traz revelações acerca de, olha, quando você aprender a confiar em mim e entender que o teu futuro está nas minhas mãos, você vai viver por fé, porque o justo vive pela fé. E aquele que vive pela fé, ele não é movido, seus atos, suas ações não são movidos por aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos, mas por aquilo que Deus nos fala, né? A verdade de Deus nos mostra. E tem uma história da Bíblia que traz um exemplo assim, muito forte assim, do que é você viver movido pela ansiedade. Porque o ansioso, normalmente, ele já antecede os acontecimentos de forma negativa. Né? E por isso que traz o transtorno e por isso que você vive sempre, né, sofrendo já por aquelas mazelas. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, né, o relato da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro havia morrido, né, e Marta e Maria pediram para avisar Jesus, ele está doente, né? Ele está doente, avise Jesus para que ele viesse poder trazer cura a Lázaro. E Jesus fala que depois que Lázaro morreu, ele esperou 2 dias onde ele estava. Ou seja, ele tratou a ansiedade do povo, né, às últimas instâncias. Não, né, ainda não é tempo. E depois de 2 dias ele começou a sua caminhada em direção aonde estava Lázaro já morto. Então, quando Jesus chegou aonde Lázaro estava sepultado, ele já estava morto há 4 dias. E é engraçado porque a gente sabe que Marta e Maria, né? A Marta é aquela que trabalha, aquela que faz. A força do nosso braço, né? Aquela que não consegue entregar o controle. E Maria, Deus fala que ela conseguiu encontrar a boa parte, ou seja, ela conseguia descansar na presença de Deus. E naquele momento,
é isso que é demonstrado. Porque Marta, antes mesmo de Jesus chegar, Marta já corre ao encontro do mestre. Fala, mestre, mestre, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, ela já trouxe a solução dela, né? O entendimento dela de que está tudo acabado, Senhor. Se tu tivesse vindo antes, no momento que era devido, ou seja, no momento que eu esperava e que eu pensava que devia ser, não tinha isso acontecido. Né? E o Senhor chega, vai com ela até o encontro de Maria, encontra Maria e fala assim, amada, eu vou ressuscitar Lázaro. Ah, não, Jesus. Aí Marta responde, não, Jesus, eu sei que você vai ressuscitar Lázaro, sei, nós também vamos ressuscitar lá naquele grande dia. Não, querida, você não está entendendo. Você crê que Deus pode ser glorificado através da tua fé? Você crê que Ele pode ser ressuscitado? Não, Senhor. Eu creio. Então, se tu crês, tu verás a glória de Deus. E o Senhor ressuscitou Lázaro, né? Rolou a pedra, mandou ele sair. E ele, então, vivo, né? Caindo das ataduras, não estava mais morto, mas vivo, né? Então, a ansiedade, ela faz a gente fazer aquilo que a gente deve esperar, ou esperar aquilo que a gente deveria fazer, né? Então, a gente controlar a ansiedade é uma graça de Deus, né? E o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que é aquilo que nos capacita a saber controlar essa ansiedade, que vai nos levar a lugares talvez de tristeza, ou que não vai trazer felicidade a nós, mas vai levar a gente a ter realmente uma disfunção, né? Daquilo que Deus verdadeiramente tem para as nossas vidas, que é uma vida de alegria, né? Paz e justiça e longanimidade, enfim. É bem isso mesmo, pastora. Mas assim, a pastora falando aqui, olhando, gente, parece tão fácil. Meu Deus, por que a gente não consegue fazer? Porque não é fácil. É engraçado que, novamente falando da pandemia agora, a gente viu as pessoas assim, com medo de ficarem sozinhas, né? Porque elas precisavam ficar isoladas em casa, e aí já é do medo. Porque a pessoa não consegue ficar sozinha, e aí começa tudo, né? A ansiedade por estar sozinha, e colocando a questão de deixar do Senhor fazer, deixar Deus fazer, porque a gente não consegue. Muitas vezes a gente chega, Deus, eu te coloco isso, né? E vou deixar você resolver. Aí dá 2 dias, você, não, Deus, me devolve aqui, porque você não está conseguindo resolver, eu vou solucionar para você lá no futuro, porque eu estou em pressa, né? E é muito isso, a gente é muito assim, né? A gente não consegue confiar plenamente no Senhor e como a pastora falou, está na palavra, se está na palavra, vai ser concretizado, e aquilo ali que o Senhor fala, nós temos que profetizar o que está escrito na palavra, né? Mas não é tão fácil assim, né? É uma busca constante mesmo. Mas, Taira, me fala um pouquinho ali com relação, assim, a questão do transtorno, a gente já consegui entender bem com relação a isso, mas como é que seriam esses sintomas desse transtorno? Tá, a gente entra aí uma gama, né, muito grande de sintomas. A pessoa pode ter sintomas físicos, então ela vai ter sudorese, taquicardia, o famoso, ela fica inquieta, ela fica agitada, né, o pezinho. Algumas começam a comer compulsivamente, né, tá comendo, outras perdem o apetite. Muito pensamento, às vezes, de catastrofização, né? É isso. Pensa no que pode dar errado. Nunca pensa no que pode dar certo, né? Então, por exemplo, eu estou ansiosa para uma festa. E aí eu começo assim, meu Deus, e o vestido? Será que o vestido vai dar certo? Será que vai servir? E se na hora ele arrebentar? E se o carro... Então, aquela ansiedade que seria legal da festa, ela começa a me trazer prejuízo, porque eu estou nesse pensamento mais catastrófico, né, das coisas que podem dar errado. Então, a gente vai ter essas características físicas e emocionais, né, e de cognitivo e de pensamento. Então, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar angustiado, eu começo a sentir muito medo, porque é isso que a pastora Fran falou, a ansiedade e o medo, eles caminham muito... quase que de mão dadas, né? Até meio que difícil separar um do outro. Você não sabe quem que vem primeiro na fila do pão, mas eles estão meio que juntos ali. Então, esses são características de uma pessoa que ela está ansiosa, né? Num transtorno, pega isso e joga a 10ª potência. Tá. E
também tem com relação ali às pessoas que querem deixar tudo perfeito, né? E quando muda essa perfeição, não sai como você imaginava. E aí isso te gera ansiedade, porque você planejou algo que não aconteceu daquela forma. E isso também te atrapalha, não é mesmo, Taira? Sim, o perfeccionista. O perfeccionista, tadinho, ele sofre. Porque é mais ou menos isso que a pastora Fran falou. É uma questão de controle, né? Eu quero ter controle sobre todas as coisas. Então, pensando na questão da festa, controle que o vestido estará perfeito, que eu chegarei no local exato, na hora exata, no carro adequado, com as pessoas adequadas, e o som vai estar assim, a comida vai estar assado. Então, você tem um controle sobre todas as coisas. E isso vai ficando tão rígido que no momento em que algo, tipo assim, tocou a música e estava um pouco mais baixo, isso já gera muito sofrimento. Porque a coisa saiu daquilo que ela estava tentando controlar. Vai disparar a ansiedade nela. Então, o perfeccionista, ele tende a sofrer muito por conta disso. A ter ansiedade. Porque ele quer tudo perfeito. E a gente vai entrar nessa questão, né? Não existe perfeição. Se tem uma coisa que não existe, né? Algumas coisas são muito certas. De que se você nasceu, você vai morrer um dia, né? E de que não existe nada perfeito a não ser Jesus. Então... É complicado, né? É difícil. Sofre de qualquer jeito. Fácil. Sofre de qualquer jeito. Ô, Taira, mas assim, com relação quando chega alguém no seu consultório, tem muita... Porque eu vejo que muitos adolescentes estão sofrendo de ansiedade, né? E como que você... Tem muita diferença do que você atende uma pessoa adulta e um adolescente? Como é que seria a questão da mente do adolescente? Muda muita coisa do que a gente falou até agora? Como é que seria? Tá. O adolescente ele já está lidando com muita instabilidade, muita mudança até de nível de estrutura cerebral, né? Muita conexão sendo refeita, muita mudança. Então, o cérebro passa por muita mudança estrutural mesmo. Então, isso já, nossa, dá uma complicada. Você tem uma questão hormonal também que esse adolescente está enfrentando. Você tem uma questão que esse adolescente... E faz parte dessa fase de necessidade de identificação. Então, ele tem que se identificar, e ele tem que se identificar exatamente, né? Então, isso vai gerar sofrimento. Então, quando eu atendo um adolescente, eu preciso levar essas questões em consideração, né? E oferecer para esse adolescente ferramentas para o nível dele, né? Para que ele possa aplicar no dia a dia. Quando eu pego um adulto... que a gente já pensa em alguém que tem uma estrutura cerebral mais... não é imutável, mas assim, a mudança é mais lenta, tem poucas mudanças, que não tem tanta essa questão de alteração hormonal, por exemplo, né? A gente já vai para trabalhar, por exemplo, pensamento. Né? Por que te leva? Por que você está pensando dessa forma que está te gerando ansiedade? E vamos questionar esses pensamentos. E não só questionar os pensamentos, o que a gente sempre explica na terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que eu uso. Se a gente for pensar numa estrutura de um iceberg, o comportamento é o topo, aquilo que todo mundo vê. Se a gente começa a mergulhar, a gente vai ter os pensamentos que geram... as emoções que geram os comportamentos. Se eu estou com raiva, eu vou te bater. Aí eu começo a ter os pensamentos, né? Eu estou com raiva da Joyce porque ela me ignorou. E aí eu tenho lá no fundo, que é o que eu brinco sempre com os meus pacientes, lá nas fossas abissais, eu tenho as minhas crenças, os meus valores. Se eu acredito que eu não sou amada, isso é a lente do meu óculos com que eu enxergo a vida. Se eu acredito que eu não tenho valor, ou que a minha identidade está pautada naquilo que eu faço, no momento em que eu não posso fazer algo, eu já vou pensar, meu Deus do céu, eu não fiz aquilo que a Joyce me pediu. E aí eu começo a me sentir ansiosa, eu tinha que fazer isso. E aí na minha ansiedade eu vou começar o quê? A brigar com todo mundo, a comer, a perder o apetite. Entende? Então, para cada população, digamos assim, para cada público, eu vou trabalhar com ferramentas diferentes, mas sendo sempre essa base. Entendi. E, pastora, a gente vê muito hoje que
o cristão ele se sente culpado, né? Porque ele sente ansiedade, ele se sente ansioso e muitas vezes ele se pergunta: por que eu estou me sentindo assim? Se eu tenho Jesus, e aí a culpa vem, e aí acaba mais ainda com a pessoa, né? Porque além de sentir ansiedade, agora está se sentindo culpado, ele não procura ajuda, principalmente dentro da igreja. O que a pastora falaria para uma pessoa dessa, que tem o sentimento de culpa, que não consegue nem procurar ajuda nesse momento, porque ela acha que a princípio, por ela ter Jesus, ela não deveria estar se sentindo dessa forma, né? Na verdade, isso é uma religiosidade, né? Você achar que... Porque Jesus chorou. Jesus tinha 12 discípulos, né? Jesus teve amigos próximos, naquele momento que a gente conversou lá acerca da angústia, do tempo de angústia, ele chamou os discípulos para orarem com ele, né? Tudo bem que eles não dormiram, mas ele chamou, né? Ele pediu ajuda. Então, a gente entender que... os psicólogos, os médicos e os próprios pastores, enfim, eles são pessoas que Deus nos traz, né, usados por Deus, que pode ser instrumento de Deus para nos fazer encontrar aquilo que nós estamos tendo dificuldade e reconhecer as nossas debilidades, né, as nossas limitações, né? Nós não fomos feitos para vivermos uma vida de escravidão. O Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Ele falou: eu levei sobre mim todas as enfermidades, né? Para que vocês fossem sarados, vocês fossem curados, tivessem vida e vida em abundância. Então, se eu creio nessa verdade, eu creio que há uma solução, há um caminho, né? E você deve ser livre desses preconceitos, né? E médicos e psicólogos e pastores, Deus capacita, Deus usa como instrumento. Então a gente entender que a criação de Deus é tão perfeito, Ele fez... eu vejo o amor de Deus, eu vejo a grandiosidade de Deus, a sabedoria de Deus, quando eu vejo, né, Deus nas ciências, né? Porque você vê, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo que ele criou cada ser de uma forma totalmente individual e personalíssima, né? Seja na genética, seja na sua personalidade, ao mesmo tempo existem padrões, né, de comportamento que podem ser estudados, que podem ser... analisados, né? E isso ser usado de suporte para que nós possamos compreender a criação divina, né? Aquilo que Deus criou, que é o ser humano, seja no seu organismo, seja na sua mente, na sua alma, os seus sentimentos. E a igreja é um hospital de almas, então esse lugar, né, deve ser um lugar onde essas vidas devem encontrar um acolhimento, e não de forma alguma uma repreensão ou um julgamento que faça ela se sentir culpada por estar sentindo isso, de forma alguma, né? O Senhor nos fala: no mundo tereis aflições, né? Então entender que a aflição, a angústia vai se fazer parte dos nossos dias, né? Mas o Senhor tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E se eu venci o mundo, vocês também são capazes, né? Ter o exemplo de Jesus é o caminho, né? Entender que o Senhor tem esse refrigério para todos. Verdade, pastor, é isso mesmo. E não tenha medo de falar o que você sente, para o seu pastor principalmente, né? Se você está numa igreja, chama ele para conversar. Com certeza ele vai te dar um norte aí para você buscar ajuda, tanto dentro da igreja, como também a ajuda de um profissional, né? Taira, e como que a psicologia ajuda? Por exemplo, eu estou numa crise de ansiedade. Tem algum exercício que eu possa fazer que vai me ajudar nesse momento? Tá. Então a gente vai para 2 caminhos. Se eu tô com uma pessoa que ela tá tendo uma crise de ansiedade e ela tá muito focada nos sintomas que ela tá tendo. Ela tá focada nessa tremedeira, na arritmia, né, na taquicardia dela, na sudorese, enfim. E aí ela começa: meu Deus, eu tô infartando, eu tô passando mal. Para essa pessoa, eu tiro ela do estado atencional do corpo. Porque se eu falar assim: presta atenção no seu pé, presta atenção... Meu Deus, eu potencializo essa crise. Então eu vou tirar a atenção dela. Nosso cérebro não consegue lidar com muita informação ao mesmo tempo. Por isso, inclusive, nós somos tão ansiosos. Excesso de informação. Então eu vou falar assim para você: Joyce, me descreve como é que é o teu quarto. Aí você fica assim: como assim, meu quarto? Não, tenta, presta atenção, lembra como é que é o teu quarto? Onde é que tá a parede, a cor da parede? Onde é que tá a cama? Tua atenção começa a sair do teu físico e vai para outro lugar. Entende? Então, conforme você vai fazendo essa mudança de atenção, o teu foco que estava nas reações
físicas, começa a diminuir. Então você tem aquilo que, onde tinha foco, ganhava proporção, que é tipo assim, nossa, eu estou infartando. Quando a sua atenção começa a voltar para cá, você fica assim, ok. E o seu batimento vai diminuindo, né? As reações vão diminuindo para uma proporção adequada. Para uma pessoa que está com uma crise de ansiedade muito relacionada ao corpo. Se eu tenho uma pessoa que ela está com a mente muito para o futuro, meu Deus, vai acontecer tal coisa, meu filho vai sofrer um acidente, ele vai chegar... Enfim, coisas a um pensamento que está muito para o futuro, eu vou trazer esse pensamento para o agora. Então, eu vou colocar essa pessoa para fazer uma respiração diafragmática, né? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, uma respiração quadrada que a gente chama. Então, respira em 4, inspira em 4, segura 4, solta em 4, para 4 e vai. Vai respirando, porque essa respiração vai oxigenando o corpo, vai diminuindo a frequência cardíaca. Eu começo, Joyce, percebe o que os seus pés estão sentindo. Sente o teu corpo encostado na cadeira. Eu vou trazendo a tua atenção para o agora. Entende? Então eu tiro a mente dela do futuro e venho para o presente. Então são 2 exercícios muito diferentes, porque vai depender de qual que é o que está causando ansiedade nela. Entendi. E você aí de casa? Já teve algum dos sintomas que nós falamos aqui hoje? Com certeza sim, não é mesmo? Então não perca o nosso próximo programa, que nós vamos falar sobre os gatilhos da ansiedade. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Até o próximo programa.